Vem fazer um cacau comigo e vamos refletir sobre algo que poucas pessoas falam. O quanto esse caminho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento é desafiador. Eu trilho esse caminho há muito tempo, mas mais profundamente, assim, de mergulhar no centro, porque eu costumo dizer que a terapia é uma cebola, né? Que a gente vai acessando camadas conforme a gente tá pronto. E mais precisamente, eu acho que uns 2 anos eu cheguei meio que no centro dessa cebola, talvez. Por quê? Eu já assistia o Caminho das Palestras do professor Hélio Couto há muito tempo. E eu decidi pedir a onda da ressonância harmônica. E eu sempre disse que tudo que eu peço na minha vida, eu peço com leveza, com facilidade, com amor. Eu não gosto de aprender na dor. E a primeira e a segunda onda foram exatamente assim. Eu tive saltos quânticos na minha profissão, muita coisa mudou. Só que aí eu fui afunilando os pedidos, né? Queria evoluir mais, afinal, com a ferramenta como a ressonância harmônica. E a terceira onda chegou como um tsunami. E ontem, enquanto eu fazia o meu cacau, numa meditação, eu me veio para revisitar os pedidos. E sim, aquela Kênia, a versão que pediu a onda 1 e 2, foi muito mais gentil ou medrosa. E a versão que pediu a onda 3 foi profunda. E uma das coisas que eu pedi foi soltar o controle. E galera, ela veio como um tsunami. Tudo aquilo que estava organizadinho, ela derrubou. Junto com isso, eu já tinha o curso de hipnose há muito tempo, mas era uma hipnose tradicional e eu não usava tanto. E eu fiz a formação da professora Silca de hipnose sistêmica. E aí vieram os estágios. Então, dentro daquele tsunami, daquele turbilhão que eu tava vivendo, eu entrei em vários processos de hipnose. E eu acessei vários fragmentos, várias versões. E aí o tsunami me bagunçou mais ainda. E por que eu disse que ninguém fala sobre isso? Porque muitas vezes, durante esse processo, eu queria ser aquela pessoa adormecida. Eu queria ser aquela pessoa que só reagia e vivia. Porque é muito mais fácil. A partir do momento que eu entendi que é tudo sobre mim, eu não vou mais pra vítima e eu não acho mais culpado. Então eu não fico pensando, ó vida, aos céus, ao azar, pedi essa ressonância e minha vida acabou. Não. É o que eu precisava acessar. Em dezembro de 2025, eu havia consagrado a ayahuasca uma vez só na minha vida e senti um chamado muito forte. Fui a um evento em Floripa no início de dezembro, chamado Salto Quântico. E ali acessei mais e mais camadas que precisavam ser acessadas. Em dezembro, aí também, fui nesse ritual de ayahuasca e ele foi incrível. E ele me mostrou tanta coisa boa, tanta coisa... Não só coisa boa, mas eu acho que quando a gente chega num nível de receber da nossa sombra, de entender que a gente é luz e sombra, como dizia Buda, o caminho do sucesso é o caminho do meio. E a gente tem que chegar nesse caminho do meio, a gente é luz e sombra, a gente é amor e ódio, a gente é isso. E foi incrível tudo que eu acessei nessa ayahuasca. Minto, a terceira onda veio depois desse processo. Até ali tava tudo fofíssimo, acessando coisas lindas e incríveis. A terceira onda veio em janeiro. E galera, de janeiro pra cá, esse tsunami. Sabe quando você leva aquele banho na praia, você cai, levanta cheia de areia e vem outra onda e tu cai e levanta cheia de areia? Todos os meus castelinhos que estavam em pé, eles foram sendo desmoronados. E eu sei que é para algo maior. Eu sei que é para expansão, para iluminação, afinal, a ressonância harmônica é uma ferramenta de iluminação. Mas o quão é difícil passar por isso. O quão é desafiador, o quão a gente tem de ir pra vítima. Tipo, caraca, velho, eu faço tudo que eu faço e eu tô passando por isso, por quê? Então, nesse momento, eu tô
no meio da quarta onda. Eu diria que ela tá um pouquinho mais gentil do que a terceira. Mas eu sinto como se a minha vida, a minha forma de trabalho, a minha forma de viver, tudo aquilo que fazia sentido até hoje, não faz mais. E eu tô diante de grandes possíveis mudanças. E essas grandes possíveis mudanças fazem dar frio na barriga, dá medo, porque é algo que eu sempre digo: nosso cérebro prefere infernos conhecidos do que céus desconhecidos. E talvez eu esteja diante de um céu, mas eu não tava no inferno, entende? Quando vem esse desconforto de mexer naquilo que tava confortável e tava bom, não tava ruim, dá mais desespero ainda. Então talvez eu decidi gravar esse vídeo porque talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez você esteja sentindo isso na sua vida de alguma forma. Talvez alguns castelos seus estejam sendo desmoronados. E durante esse meu processo, teve muita mudança, né? Eu fiz uma transição de carreira, mas eu saí de um inferno que era conhecido, no sentido de que tava um inferno mesmo, eu não aguentava mais estar ali. Agora não. Agora me tirou de um lugar confortável, bem confortável. Mas eu não tenho dúvida que será para algo maior. E eu sempre digo, às vezes a ignorância é uma bênção. Em que sentido? Porque a gente não fica tentando racionalizar tudo e entender. E hoje, eu te digo que eu tô no processo assim, no meio do furacão, no meio da mudança, querendo chegar, criando coisas, ideias e talvez não me abalando tanto, apenas confiando. Confiando que se eu verdadeiramente confio no meu Deus, no meu universo, no meu Criador, se eu verdadeiramente confio numa ferramenta como a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, eu não tenho dúvida que todos esses convites a mudar estão diretamente relacionados com a vida que eu quero criar. E diante de uma transição planetária, diante de tudo que está acontecendo no mundo, não pode ser negativo. Eu tenho uma frase que diz: tudo que vem é pro bem. Por mais que no momento que você esteja passando, não pareça. E nesse momento, não é que coisas péssimas estão acontecendo, mas eu tô sendo tirada da minha zona de conforto, de várias formas. E isso tem feito eu repensar muita coisa, eu acessar muitas coisas. Porque quanto mais na superfície a gente tá, eu gosto de pensar assim: quando eu tô na superfície, é como se eu estivesse na primeira série. Então, lá na primeira série, a prova é uma, né? Quando a gente chega lá no terceirão, a prova é outra. O babado é mais doido. Então, eu gosto de pensar que talvez eu esteja no terceirão ou no primeiro. E por isso que a prova tá sendo mais desafiadora. Porque eu preciso evoluir. E a evolução vem do movimento. E quando a gente tá muito tempo parado, na zona de conforto ali, naquele lugar confortável, não existe esse movimento. Então, talvez você esteja vivendo algo parecido na sua vida. Talvez você esteja diante de alguns castelos desmoronando. E eu só te digo para ter paciência, ter resiliência e, acima de tudo, ter sabedoria para olhar tudo isso e não automaticamente voltar para aquele papel conhecido, que é o papel da vítima. É continuar onde você tá, na sua evolução, com a consciência de que é para algo maior, é para algo melhor. Então, se você se identificou com esse vídeo de alguma forma, se fez sentido para você, se você tá vivendo um processo parecido, me conta aqui nos comentários, que é bom a gente
encontrar ambientes, pessoas que estão passando pelo mesmo processo que a gente.